Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma aula da nossa EBD e hoje nós vamos comentar a lição de número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. O texto áureo está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Verdade prática. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Meus irmãos, essa aula está muito boa. A palavra-chave aqui é alma. Então, na primeira lição, lá no início desse trimestre, foi apresentado que a alma, junto ao espírito, forma a parte imaterial do ser humano, distinguindo como pessoa criada à imagem de Deus. E nessa lição aqui, vamos aprofundar o entendimento da alma como centro da razão, emoção e também vontade. Responsável, meus irmãos, por pensamentos, sentimentos, ações e formação do caráter. A Bíblia, a palavra de Deus, ela ensina a guardar o coração, símbolo do ser interior, incluindo mente, desejos e emoções que deve ser guiado pelas Escrituras. Jesus, nosso mestre, ele mostrou que seguir a Deus exige negar a si mesmo, pois a alma tende a buscar prazeres contrários à vontade divina. Então, o coração é também o centro da consciência e do caráter moral. E somente Deus pode purificá-lo e transformá-lo. Então, portanto, meus irmãos, a alma, ela deve ser alimentada pelas virtudes do Espírito Santo, mantendo razão, sentimento e vontade em harmonia com Deus, conduzindo, então, o ser humano a viver em santidade e plena comunhão com o nosso Deus. Amém? E o primeiro assunto aqui que nós vamos comentar, meus irmãos, é atributo da alma. Então, ele também aqui tem 3 parágrafos, e o primeiro parágrafo aqui, ou o primeiro subtópico, vai falar assim, ó, de volta ao Gênesis. Então, irmãos, o comentarista aqui deixou muito bem explicado, ele vai dizer que voltar ao Gênesis é retornar ao propósito original de Deus para a humanidade. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, dotando de alma e espírito, o que lhe permite relacionar-se com o Criador. Diferente, meus irmãos, dos animais, o homem possui consciência, vontade e capacidade moral. No Éden havia, então, uma comunhão perfeita com Deus. Havia pureza, havia obediência. O homem, ele recebeu a autoridade de Deus para governar a criação, expressa nas tarefas confiadas a Adão, como assim, cultivar o jardim e também nomear os animais. Deus, nosso Criador, também supriu sua necessidade de relacionamento ao criar Eva. E juntos ali formaram a primeira expressão de união efetiva e complementaridade. Então, contudo aqui, o pecado, ele rompeu essa relação, distanciou o ser humano de Deus. Então nós somos chamados hoje a retornar ao propósito inicial, viver em santidade e refletir o caráter divino e manter a comunhão constante com o nosso Senhor.
O segundo subtópico aqui vai falar sobre entre o espírito e o corpo. Então, o comentarista aqui vai deixar para nós aqui, dizendo que Deus, ele criou o ser humano como um ser completo, constituído de corpo, alma e espírito. O corpo nos conecta ao mundo físico. O espírito nos liga diretamente a Deus e a alma, situada entre ambos, é o centro da personalidade humana. É na alma que estão as emoções, o raciocínio e a vontade, e também elementos que tornam cada pessoa única e capaz de refletir a imagem de Deus. Então, irmãos, por meio da alma, o ser humano ele se relaciona tanto com Deus quanto com o próximo. Então, a alma, ela se volta a Deus através do Espírito e se expressa no mundo pela atuação do corpo. É também na alma que ocorrem os conflitos entre desejo da carne e a direção do Espírito Santo. E por isso, o cuidado da alma é essencial para que haja equilíbrio entre o corpo e o espírito. Quando a alma se submete ao Espírito de Deus, o ser humano experimenta uma vida alinhada com a vontade divina, e uma vontade plena e santificada. E essa, irmãos, harmonização pode ser observada no Cântico de Maria, onde mente, emoção e vontade se unem em adoração sincera ao Senhor. Oh, glória! E o terceiro assunto aqui, ele vai falar sobre a alma abatida. Então, irmãos, a alma humana pode passar por períodos de abatimento. A alma humana, ela vai passar por cansaço, até por angústia, devido, irmãos, às lutas e frustrações da vida. Até mesmo servos fiéis a Deus, tem até o exemplo aqui, Davi, Elias, que enfrentaram momentos difíceis, momentos assim, de período de abatimento. No entanto, a Bíblia, ela mostra que quando a alma se volta ao Senhor, ela encontra restauração, força e paz. Oh, glória! E os salmos, conforme aqui o comentarista deixou para a gente comentar, os salmos expressam claramente os afetos da alma diante de Deus. O Salmo 42, por exemplo, o salmista, ele dialoga consigo mesmo, reconhecendo sua tristeza e, ao mesmo tempo, lembrando-se de colocar sua esperança no Senhor. Ele vai dizer: por que está abatido, ó minha alma? Espera em Deus. Oh, glória! Irmãos, aqui, percebe-se a busca por renovação espiritual e também a saudade da presença de Deus. Da mesma forma, o Salmo 84 expressa o profundo desejo pela comunhão com o Senhor. E o Salmo 51 revela o clamor de Davi por um espírito renovado após ali o arrependimento. Mesmo quando a alma sofre, irmãos, há esperança para aqueles que confiam em Deus, porque somente Deus pode restaurar o interior. Somente Deus pode renovar as nossas forças e devolver a alegria verdadeira ao coração. Oh, glória a Deus! Então, fechamos aqui esse primeiro assunto. O segundo assunto aqui, o segundo tópico, vai falar sobre a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Então, aqui também tem 3 subtópicos. O primeiro aqui ele vai falar sobre a distinção e substância. Então, o comentarista que vai falar que Deus, ele formou
o ser humano como um ser integral. Nós vamos repetir isso aqui muitas vezes, tá, irmãos? Deus, ele formou, então, o ser humano como um ser integral. Ele vai falar que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Então, nós já falamos isso e vamos repetir aqui algumas vezes, tá bom? Para ficar bem gravada. Então, o homem é composto por corpo, alma e espírito. O corpo, ele nos permite viver e agir aqui no mundo físico. A alma é o centro da personalidade, onde estão as emoções, os pensamentos e também as decisões. O espírito é a dimensão pela qual nos relacionamos diretamente com Deus. Nós estudamos sobre isso aqui lá na primeira aula. Então, essa composição aqui revela a grandeza da criação humana, que foi feita à imagem de Deus e semelhança do Criador. E o ensino de Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele mostra claramente a diferença entre o corpo e a alma. O corpo pode ser destruído, mas a alma é imaterial e imortal. Sobrevivendo, então, à morte física e permanecendo responsável diante de Deus por suas escolhas. Ainda, irmãos, que a alma e espírito apareçam como funções distintas, as Escrituras os apresentam como aspectos inseparáveis da natureza imaterial do ser humano. Compreender o espírito entre o corpo, alma e espírito é essencial para uma vida espiritual e saudável. Então, vamos dizer aqui, acho que eu errei aqui na colocação. Então, compreender o equilíbrio, melhor dizendo, compreender o equilíbrio entre o corpo, alma e espírito é essencial para uma vida espiritual saudável, pois a verdadeira comunhão com Deus exige que todo o nosso ser esteja alinhado à vontade de Deus. O segundo assunto aqui, desse segundo tópico, ele vai falar sobre a imaterialidade e responsabilidade pessoal. Então, irmãos, o ser humano não é apenas corpo, mas possui alma e espírito, tornando-o consciente, moral e responsável diante de Deus. Então, essa dimensão imaterial mostra que fomos criados para viver em comunhão com o Criador. Aleluia! Então, o comentarista que vai deixar para nós aqui dizendo o seguinte, que cada pensamento, cada escolha e ação revela o estado da alma e influencia o destino eterno, tornando, irmãos, essencial cuidar da vida espiritual para manter uma relação verdadeira com Deus e alcançar a salvação. E Jesus, nosso Deus, ele ensina sobre a perdição da alma e do corpo. Lá no texto áureo que nós lemos lá. Jesus está ensinando aqui sobre a perdição da alma e do corpo, confrontando visões materialistas e ideologias que reduzem o mal a fatores sociais, pois tais perspectivas ignoram a necessidade de arrependimento, conversão e transformação interior. A verdadeira mudança humana, irmãos, começa na alma. Eu vou repetir para você gravar, tá? A verdadeira mudança humana começa na alma. Isso, irmãos, é através da fé e obediência a Deus. E não apenas por meios sociais ou políticos. O terceiro assunto aqui vai falar sobre materialismo e teologia. Então, a sociedade contemporânea, né, melhor dizendo, a sociedade contemporânea, ela valoriza o material e ignora a dimensão espiritual do ser humano, reduzindo ao corpo, reduzindo ao corpo físico e afastando do propósito divino. E a Bíblia, a inerrante palavra de Deus, ela revela que o homem é composto, vou repetir de novo para gravar, é composto por corpo, alma e espírito.
e que sua verdadeira realização está na comunhão com Deus, restaurada, irmãos, pela fé e pelo conhecimento do Senhor. O comentarista aqui vai falar para nós, dizendo aqui que tendências teológicas influenciadas por ideias materialistas, como ali, ele fala aqui, a teologia da libertação e a teologia da missão integral, foco então ali nas condições sociais e históricas, negligenciando a responsabilidade espiritual e moral do indivíduo. Irmãos, ao minimizar o pecado e a necessidade de arrependimento, essas correntes enfraquecem o evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque somente a sã doutrina leva à verdadeira libertação espiritual, leva à vida eterna e também à restauração da alma. Amém, irmãos? Então fechamos aqui também o segundo tópico. Vamos seguir aqui para o nosso terceiro tópico, que vai falar sobre alma renovada e submissa a Deus. Esse tópico aqui, ele tem 2 subtópicos, ou 2 parágrafos, né, conforme os irmãos gostam aí de estudar. E o comentarista aqui vai falar o primeiro aqui, dizendo edificação e saúde. Então, ele vai começar dizendo aqui que a verdadeira saúde humana, irmãos, envolve não apenas o corpo, mas também a alma e o espírito. O nosso Deus, o Senhor Salvador, ele deseja que vivamos de forma integral e equilibrada, mantendo harmonia entre todas as dimensões do nosso ser. Então, irmãos, a edificação espiritual, ela fortalece nosso interior, molda nosso caráter e influencia a maneira como cuidamos de nós mesmos e nos relacionamos com os outros. A prática constante aqui da palavra e da atuação do Espírito Santo são essenciais para manter uma vida saudável e alinhada à vontade de Deus. Irmãos, a firmeza da vida cristã e o destino eterno estão ligados ao cuidado da alma. Isso aqui é muito importante, irmãos. Vou repetir para que você possa entender o comentarista deixou para nós aqui. Vou repetir para você entender. A firmeza da vida cristã e o destino eterno estão ligados ao cuidado da alma. A oração, irmãos, protege contra a ansiedade e traz paz às emoções e pensamentos. Enquanto, irmãos, a vigilância sobre aquilo que vemos, que ouvimos e pensamos é fundamental para manter uma mente edificada. Nossos hábitos diários moldam a saúde espiritual, tornando, irmãos, necessário alimentar a alma com aquilo que glorifica a Deus. Então, irmãos, cultivar a comunhão com o Senhor Jesus é o caminho para uma vida plena e espiritualmente saudável. E o segundo subtópico aqui vai falar sobre a purificação e renovação. Irmãos, a vida cristã é marcada por um processo contínuo de purificação e renovação. O pecado afeta a alma e enfraquece o espírito. Mas Cristo, nosso Senhor, oferece perdão, restauração por meio do seu sacrifício na cruz. Quando, irmãos, confessarmos ou quando confessamos nossas falhas e nos submetemos ao Espírito Santo, ele purifica o nosso interior e transforma o nosso caráter. Ao mesmo tempo aqui, irmãos, a renovação acontece por meio da palavra de Deus, que fortalece a fé e molda a mente para viver conforme a vontade de Deus. A Bíblia, irmãos, nos orienta a guardar a alma de pensamentos e desejos pecaminosos, pois a verdadeira vida espiritual, irmãos, depende de um coração limpo e depende de uma mente renovada. Cuidar da alma é essencial para viver em santidade. Experimentar a vontade de Deus e permanecer em comunhão com Ele, irmãos, é essencial quando você vive em santidade.
Irmãos, como seres criados à imagem do Senhor e dotados da alma imortal, nós, eu e você, somos chamados a buscar diariamente a transformação pelo Espírito Santo, vivendo para refletir a santidade de Deus em todas as áreas da vida. E para concluir, a alma, ela é o centro das emoções. Nós já falamos isso aqui na primeira aula e estamos repetindo. A alma é o centro das emoções, é o centro da razão e também da vontade. E, irmãos, sua saúde está diretamente ligada à comunhão com Deus. Então, a saúde da alma está diretamente ligada à comunhão com Deus e também à sua obediência à palavra. Irmãos, para manter uma vida plena e santificada, o cristão ele deve cuidar do espírito e do corpo, alimentando-se das virtudes do Espírito Santo e buscando purificação constante. A compreensão de que o ser humano possui uma dimensão imaterial e é responsável diante do Criador, chama-nos à santidade e à renovação diária. Viver, irmãos, em santificação contínua significa rejeitar pensamentos, rejeitar sentimentos e desejos que conduzem ao pecado. Como Lutero afirmou, não podemos impedir que maus pensamentos apareçam, mas podemos impedir que esses pensamentos maus se instalem em nosso coração. Irmãos, é necessário vigiar a mente e disciplinar o coração para que a alma permaneça na presença de Deus, refletindo então o caráter do Senhor, a imagem do Senhor em nossas vidas. Oh, glória! Então, fechamos aqui mais uma aula, glórias a Deus. Então, fica aqui o nosso convite para você se inscrever em nosso canal, para que a gente possa cada dia mais aí levar a palavra de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa aula. Continua abençoando teus filhos, Pai, dando graça, dando força. Se há enfermidade, Pai, vai queimando agora. Se a alma está ferida, Pai, cura a alma do teu filho agora, Pai. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Deus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado e até a próxima aí, se Deus quiser. Ô glória.